Vamos ler. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Amém? Nós vamos seguir até o último versículo do capítulo 6. Vamos do 1 ao 23, mas vamos aos poucos. Nós já passamos por 5 capítulos de Romanos. E nos 5 capítulos de Romanos, nós aprendemos 2 coisas. E é preciso que a gente entenda a palavra. A gente tem que saber a palavra. A gente aprendeu que a raça humana, ela sofre de uma depravação total. Todo o ser humano é pecador. Todo. Não é quando a gente erra que nos tornamos pecadores. Nós somos, em essência, pecadores. O pecado faz parte da nossa natureza. Primeira coisa que Paulo ensina aos romanos, que todos pecaram e estão separados da glória, da presença, da comunhão de Deus. Segundo lugar, Paulo ensina que nós fomos justificados. E quando eu preguei, vocês lembram bem, que a justificação de Deus sobre o nosso pecado é um encobrir. Ou seja, nós continuamos com essa natureza em nós, isso existe em nós, habita em nós, mas Jesus nos cobre. Ele não tira de nós, não arranca de nós essa condição. Nós lutaremos a vida inteira contra pecados, contra falhas, contra tropeços, a vida inteira. Mas Jesus nos cobre. E enquanto nós vamos nesse processo de pecar, se arrepender, evoluir, pecar, se arrepender, evoluir, nesse processo todo nós vamos vivendo ele debaixo do manto do sangue de Jesus, que impede que o Pai nos veja em pecado. O Pai nos vê em santidade. Isso é justificação. Fomos justificados. Agora nós vamos entrar na santificação. Paulo inicia dizendo: o que diremos então? Diante de tudo isso, depois de tudo isso, depois de saber que nós somos pecadores em essência, depois de nós sabermos que fomos justificados por Jesus, agora o que a gente faz? Tendo essa informação, o que faremos? Que Paulo fala, o que diremos então? O que faremos? Como responderemos a essa certeza que recebemos de Deus, que somos pecadores e fomos justificados? Como responderemos a isso? Como nos comportaremos em relação a isso? Continuaremos pecando? Para que a graça aumente? Paulo está falando de 5:20, quando ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele está dizendo assim, bom, já que onde havia pecado, agora há muita graça, o que a gente vai fazer? Vai continuar pecando para que a graça aumente? Afinal de contas, quanto mais pecado, mais graça. Então vamos juntar pecado para ter mais graça? É lógico que não. Paulo está dizendo, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. A versão que eu estou lendo é a Nova Versão Internacional, mas nenhuma versão brasileira, português, conseguiu transmitir em essência o que Paulo diz quando fala assim, de maneira nenhuma. O que mais ou menos se aproxima da reação de Paulo quando diz isso, ele diz assim, o que diremos então? O que faremos depois disso aí? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Deus me livre. É isso que ele está falando, Deus me livre. Deus me livre. Eu continuar pecando para que a graça aumente? Deus me livre. Nós, os que já morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, nós que morremos para o pecado. A morte é um estado de inoperância, é ausência de vitalidade, não é mais operante, não tem mais vitalidade, isso é morte. A morte, quando chega para nós, nós estamos ali. Existe um corpo, existe cabeça, existe orelha, existe tudo. A morte chega e tem um corpo, ele está ali, mas não tem vida, não tem vitalidade nesse corpo, não tem operância.
não tem reação. Você belisca, não reage. Você machuca, não reage. Não há dor, não há nada. É inoperante. Isso é ausência de vida. Quando Paulo está dizendo que nós morremos para o pecado, é que o pecado não tem mais vitalidade em nós, não tem mais vida. O pecado em nós, ele não tem mais operância, ele se torna inoperante. Não há mais, o pecado morreu em nós. E morreu em todos aqueles que receberam Jesus como Salvador. Em todos nós. Só é preciso que a gente entenda de uma vez por todas que o pecado morreu em nós. A impressão que dá para aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor, aqueles que já passaram por isso, aqueles que já receberam isso, aqueles que já foram justificados, que olharam para Cristo e disseram sim, e aceitaram e receberam a graça do Senhor, a impressão que dá é que essas pessoas, que dentre elas alguns de nós vivem nessa realidade, têm um desfibrilador para tentar ressuscitar o pecado. Parece que ele vai lá no pecado dele, volta e meia, ele dá uma tentada de ressuscitar. E o pecado até vem, até dá aquela batida no coração dele. Mas é temporário. Ele se afasta da igreja, porque daí ele usa uma desculpa, porque alguém machucou, porque alguém feriu, alguém falou alguma coisa, alguém disse isso, se afasta do Senhor, desiste de Deus, desiste da igreja, e aí fica 10, 5, 6, 7 anos, 8 anos, um dia do nada acontece algum problema na vida, ele lembra que é do Senhor, não tem como fugir, não tem como fugir. Tem pessoa ressuscitando o pecado dentro de si, mas você precisa entender que o pecado morreu em você, morreu, não adianta você tentar tirar de dentro de você um ser humano pecador, você não é mais isso, você não é mais assim, não pertence mais a você, você já foi ganho pelo Senhor, o pecado já morreu dentro de você, e você pode tentar ressuscitar ele 1000 vezes, você vai estar no leito da sua morte, e no leito da sua morte, você vai chamar alguém para orar por você, porque você sabe que não é de lá, você é de Deus. Morre, o pecado morreu. Portanto, 4, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. O batismo, ele é um marco, é o sepultamento. Ninguém morre no sepultamento. Sepultamento é o ato que identifica que aquele ser morreu. É o encerrar do ciclo. É o aceitar, é o entender. Quando a gente... Infelizmente, pastor faz velório. Se colocou essa cultura, não é bíblica, não está na palavra, mas é importante. Estar num velório é muito ruim. Pastor é pior ainda, porque às vezes tu sai do velório e vai para o nascimento de alguém, casamento de alguém, você não faz ideia. Mas quando você vai no velório é interessante, quando a tampa é fechada, a lápide é colocada, parece que ali encerra, ali cai a ficha, ali é o sinal, e lá fica escrito, de tal data a tal data, viveu entre os familiares, e aquelas frases que se coloca lá. O batismo é isso. O batismo é o sepultamento de quem já morreu. Então, você que já se batizou, entenda, não é só um banho. Você morreu para o pecado. O pecado morreu em você. Você que não se batizou ainda, mas você já chora num culto na presença do Senhor, você já morreu. Você começou a sentir culpa por coisas que você fazia naturalmente antes. Lamento, você já morreu. Ficar protelando o batismo é só empurrar, vai feder. Mata de uma vez, bota lá, enterra. Vai, porque já morreu o pecado em você. É isso, batismo. Ele está falando, o batismo é um marco. É o marco da morte do velho homem, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova.
E a vida realmente é nova para quem entrega a sua vida ao Senhor. A vida é nova, não é mais a mesma vida. Porque o que é vida? O que é a vida? Senão escolhas, decisão. Isso é vida. Você quer saber o que é a vida? A vida é decisão, escolha. É o dia a dia. Você constrói a sua vida a partir das suas decisões. Quando você levanta de manhã, você define como será o seu dia, suas decisões, suas escolhas, suas atitudes, quem você vai atender, quem você não vai atender, quem vai ser seu amigo, quem não vai ser seu amigo. Os sims que você vai dar durante o dia, os nãos que você vai dar durante o dia, vão definir a sua vida, vão definir quem você é. A vida é decisão, é escolhas. Quando você entrega a vida para o Senhor e o pecado morre em você, não tem como viver a vida igual que você vivia antes, porque as escolhas começam a ser diferentes, as decisões começam a mudar, existe um peso nas suas escolhas, um peso nas suas decisões, e a vida muda, vivemos uma nova vida. O 5, se dessa forma fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. O 8, ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo Ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam a seus desejos. Dê atenção para o 12. Dê atenção para o 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam os seus desejos. Eu falei aqui, domingo retrasado ou no outro, exatamente o ponto de cisão, o ponto de divisão entre uma vida com Deus e uma vida sem Deus, está justamente na vontade da gente ou na obediência. Na vontade. A raiz do pecado está no agir, no fazer a vontade humana. Raiz de original, onde nasceu, como nasceu, qual foi o primeiro pecado cometido pelo homem? Foi se levar pelas suas vontades e não pela obediência à direção do Pai. O Pai disse uma coisa, o ser humano foi lá e fez outra, aí nasceu o pecado. É o que Paulo está dizendo aqui. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam os seus desejos. É o desejo do homem, é a vontade do homem. A vontade do homem é que prevalece, é que convoca o homem para o pecado, a vontade humana, o desejo humano. Por isso, cuidado com os seus desejos, porque o que você chama de liberdade, o que o mundo chama de liberdade, é a escravidão da vontade. As pessoas são escravas da sua vontade. As pessoas não são livres, elas são escravas do que querem fazer e não conseguem não fazer o que querem. É o que o mundo chama de liberdade. Beber até cair, bebe. Eu vou beber, eu vou fumar, eu vou me drogar, eu vou trair, eu vou fazer o que eu quiser. Isso não é liberdade, isso é escravidão. O que Paulo está dizendo é para nós não nos submetermos a isso. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Foi exatamente assim que Paulo ensinou lá em Efésios, lá nos Efésios, no capítulo 1, 2 e 3 e 4, Paulo ensina o que é ser um filho de Deus e diz para nós que nós fomos feitos filhos por adoção. É isso.
A carta aos Efésios é isso. Paulo ensina que nós somos filhos. Primeiro isso. Ou seja, primeiro nós somos feitos filhos de Deus. Nós não tínhamos nada, é como adoção. Fomos adotados. Fomos adotados. Nós não tínhamos nada que chamasse a atenção. Ele não fez uma entrevista, Eliseu, com a gente e disse assim: bom, eu vou fazer alguém filho meu. Então ele fazia a entrevista. Ah, gostei. Gostei, bom guri, de óculos, estudioso. Ah, esse aí é filho. O outro, aquele é bom, aquela ali também. Deus não fez isso, William. Ele só chamou igual uma adoção. Quando você vai adotar uma criança, o que ela faz para merecer a sua atenção? Nada. Você olha para ela e você decide que ela. Alguma coisa em você diz que aquela criança é a criança para ser sua filha. E então inicia o processo de adoção. E ela é trazida para a sua vida. Você traz para a vida dela sem que ela nem saiba o nome, nem saiba como é os costumes na sua casa. Mas você faz ela sua filha. E depois de ela ser feita sua filha, seu filho, então ele começa a aprender com você como se vive naquela casa. Não é um merecimento, nós não fazemos para merecer, nós recebemos por graça, por misericórdia. Nós fomos feitos filhos. Agora que nós já somos filhos, então não vamos nos entregar à vida como se não fosse. É o que Paulo está dizendo aqui. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, vocês não são disso. Vocês não nasceram para isso, vocês já saíram dessa vida, não pertence mais a vocês, vocês já são filhos, porque o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós somos feitos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, porque nós vamos continuar nos entregando à nossa vontade, aos nossos desejos, se nós fomos feitos filhos de Deus. E Paulo de novo faz o mesmo questionamento no versículo 15, E então? É muito interessante isso da palavra de Deus, porque a gente acabou terceirizando tudo para o Senhor, tudo Ele que faz, e a palavra está cheia de chamadas à ação da gente, e Ele pergunta: então, e aí? E aí você? E agora? O que você vai fazer? Você! E então? Ele faz de novo a pergunta no 15, e agora? Então, o que você vai fazer? Você era pecador, você não podia pagar essa dívida, Jesus pagou essa dívida por você. Agora você pode até orar e falar com o Pai, e o Pai te escuta. E agora o que você vai fazer com isso? Ele pergunta de novo no 15, então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. De novo, Deus me livre. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Nós sempre seremos servos de alguém. Sempre. Porque é da nossa natureza humana. Nós sempre seremos escravos de alguém. Ou escravos da nossa vontade, ou escravos da obediência ao Pai. Sempre alguém estará ditando os rumos da nossa vida. Não sei se você parou para prestar atenção, principalmente no mundo de hoje. O mundo mexe com as nossas vontades. Você vai no McDonald's, ouça bem, deixa eu confessar um negócio para vocês aqui. X é mais barato e melhor do que McDonald's. Big Mac não tem nada de Big. Big é X-calota. Mas passa lá. Olha o X, o melhor X que tem em Alvorada. Passa na frente. Passa na frente do Mac e diz para mim qual que você vai ter vontade de comer. Não.
Não, se você olhar a imagem daquele Big Mac é maravilhosa. Você sabia que a cor vermelha desperta fome? Sabia disso? Tá amarrado, Tom. Desperta a fome. Olha aí. Desperta. Você sabia que no seu telefone você às vezes recebe uma mensagenzinha de um aplicativo qualquer convidando você, para provocar você, para você consumir aquele aplicativo? Não, eu digo assim, a própria rede social, Instagram. Por que você recebe notificações? Está chamando você para dentro. E aí você entra para dentro, irmão, para ver uma foto. E você sai de lá 2 horas depois, sem saber o porquê que você estava lá, vendo a vida dos outros que nem interessa para você. Sabia que o algoritmo estuda as suas vontades, os seus desejos e entrega para você os seus desejos? Então você vai começar a descobrir que você é mais escravo do que você imagina. Você é conduzido, você não faz escolhas, você é induzido a escolher o que as pessoas querem que você escolha. As novelas, muitas das novelas incentivam a traição, porque mostram um casal se traindo com uma música linda e maravilhosa, e mostra um casal fiel com uma música triste. Geralmente casal fiel está brigando na novela. Quem está feliz é o casal que está traindo, e o casal fiel está triste. O mundo está escravizando você pela sua vontade, e você como um pato está caindo. Quando nós entendemos a palavra, quando nós cremos na palavra, que é a palavra de Deus, nossas vontades são confrontadas com a vontade dEle. E todas as vezes que nós somos levados à nossa vontade, nós que já aprendemos essa palavra, respondemos a essa informação de que éramos pecadores e fomos perdoados. Respondemos a essa informação como? Assim, todas as vezes que eu sou levado por uma vontade, por um desejo, eu paro diante da minha vontade, olho para o Pai e pergunto para o Pai qual é a vontade dEle. E quando Ele responde a vontade que Ele quer sobre mim, eu submeto a minha vontade à vontade dEle, obedecendo Ele. Então você decide, você escolhe de quem você vai ser escravo: do mundo, das tendências, das vontades que você tem, ou você vai ser escravo da vontade de Deus. De alguém você vai ser escravo. É isso que ele está falando, é isso que o texto está dizendo. Você vai ser escravo de quem? Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou escravos da obediência que leva à justiça. E você decide a quem você vai servir. 17, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado tem um salário. Aqui, já aqui, o que é pecado? Pecado é desvio. O pecado você só entende. Pecado não é coisa religiosa.
Pecado não é coisa de religião. Agora eu tenho que ser isso aqui. Eu vejo as pessoas fazendo isso. Agora eu sou crente, agora eu tenho que ser assim. Você não tem que ser nada. Você não tem nem que ser crente. Não é ter, não é sobre ter que ser. Não é sobre ter que fazer. É sobre entender que essa relação foi restabelecida com Deus quando você crê em Jesus. É sobre isso. Não é sobre qualquer outra coisa. É você entender que todo ser humano, a raça humana, tem um pai. E esse pai deu orientações para nós. É sobre isso. Só sobre isso. É toda a raça humana tem que entender que o pai deu orientações. O pai disse o que fazer, maninho. O pai disse. E não disse para crente. Deus não é Deus de crente. Deus é Deus de todo ser vivente. Deus não é Deus de crente. Deus é Deus de todo mundo. Das plantas, dos animais, dos planetas, das galáxias, de todo ser humano. Deus é Deus de todos. E pai de todos também. Quando você entende que o Deus que nós achamos que era um Deus da religião é um pai, e que esse pai deu orientações, então a gente começa a entender pecado, porque pecado é desvio. Pecado é quando o seu pai ou a sua mãe mandou você comprar meia dúzia de cacetinho no mercado, 200 gramas de mortadela e uma margarina Qualy. Que a Qualy é boa. Segura aí, vai perder de novo esse negócio aí, pois não acha. Entendeu? Aí você ouviu uma orientação do pai. O pai disse pra você: vai lá, compra meia dúzia de cacetinho, 200 gramas de mortadela e um pote de margarina. Você vai pro campo jogar futebol e comer sacolé. Isso é desvio, isso é pecado, é desvio. O pai mandou fazer A, você fez B. É isso. Vai dar certo? Acho que não. Lógico que não vai dar certo. Aí o pai manda outra coisa, você faz outra coisa. E ele manda outra coisa e você faz outra coisa. E agora diz pra mim, qual filho que teve pai e mãe? Pai e mãe. Não marido com filho, nem mulher, nem homem com filho, nem mulher com filho. Pai e mãe. Porque hoje tem homem com filho e mulher com filho, que não é pai nem a mãe. Eu estou falando de pai e mãe. Me diz uma pessoa que teve pai e teve mãe, obedeceu o pai e a mãe a vida inteira. Me diz um que deu errado. Me diz um filho de um pai e de uma mãe que obedeceu sempre. Me diz um que deu errado. Porque o salário do desvio é a morte. O salário de quem ouve o pai e não obedece é a morte. Aqui e depois também. O que você precisa entender é que toda a raça humana tem um pai dizendo coisas pra gente. Por exemplo, não precisava a gente ter medo de sair na rua se todo mundo ouvisse o pai e atendesse quando ele disse há 8.000 anos atrás: não furtarás. Não darás. Não tinha problema de família, irmã. Não tinha problema de fofoca, irmão. Se todo mundo ouvisse do pai: não dirás falso testemunho. Não precisava de seguro em carro. Não precisava ter as coisas que a gente tem. Não precisava haver homicídio. Se todo mundo ouvisse e entendesse o pai quando disse: não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não teria problema. Não haveria problema no mundo se todo mundo ouvisse o pai. Quando o pai disse: não haveria homem vagabundo, se todo homem ouvisse do pai: do suor do seu rosto comerás. Ninguém roubaria se ouvisse o pai. O problema da humanidade é o pecado. Você tem que entender isso de uma vez por todas, que o problema da humanidade é não ouvir o pai quando o pai diz o que tem que fazer.
Porque se toda a humanidade ouvisse o Pai quando o Pai manda, não haveria problema nenhum na raça humana. O que você precisa entender é que isso é a nossa realidade. Todos nós aqui ouvimos já coisas do Pai que nós não atendemos. O crescimento e o entendimento da palavra vai nos fazendo crescer enquanto filhos de Deus. Você chegou hoje na igreja, ontem na igreja, você não se preocupe, por isso que no caminho nós não temos a roupagem, aquela roupagem gospel, aquela coisa do discipulado no linha de produção. Sabe como é que é discipulado linha de produção? A pessoa entra lá toda tatuada, com os alargador na orelha, né? E aí, irmão? Fumando, mas ela quer o Senhor. Aí, primeira aula do discipulado. Acho que é melhor tu usar umas mangas longas aí para tapar as tatuagens. Segundo discipulado, tem que tirar o alargador. Terceiro discipulado, tem que comprar uma Bíblia grande. Quarto discipulado, você tem que fazer tal coisa. Quinto discipulado, tem que fazer outra coisa. Meu, em um mês, tu olha o crente de 50 anos de igreja e tu olha ele, é igual. Irmão, isso dá errado, nunca deu certo. É um crescimento. Vai crescendo, vai entendendo, vai amadurecendo, vai entendendo as coisas. Quando entende a coisa e executa a partir de um entendimento, nunca mais volta atrás. Nunca mais volta atrás, porque é assim que funciona. A gente vai crescendo, vai entendendo as coisas, vai experimentando a vontade de Deus, como Paulo ensina no Romano 12. A gente vai entendendo, vai experimentando a vontade. A gente começa, conforme a gente cresce, a gente vai entendendo. Todo mundo aqui já ficou emburrado com pai e mãe, não ficou? Não ficou, irmã? Com o beiço lá embaixo, trancada no quarto. Se é que tinha quarto, se não tinha quarto, era enfiado num canto de beiço para o pai e para a mãe. Você não ficou? Todo mundo ficou. Todo mundo ficou emburrado. Agora você é pai, você é mãe. Por que você faz a mesma coisa com o teu filho? Por que agora você faz com ele? Agora é ele que emburra com você. Por que você faz as mesmas coisas que faziam com você? Porque você cresceu, você entendeu. E agora você age exatamente igual, porque você sabe como é as coisas. O crescimento no Senhor é assim, a gente entra, tem coisas que a gente não entende, mas a gente, como bom filho, obedece. Nem todas as decisões que você vai tomar diante do Senhor, você vai gostar de tomar. Mas não é sobre gostar ou não gostar, é sobre obedecer ao Senhor. Você pode não gostar, mas você obedece. Você obedece. O Pai falou? Você já ouviu isso? O Pai falou? Porque eu nunca vi um pai dar lições de um filho de 10 anos para um filho de 1. Sabia que tem palavras que eu vou pregar aqui e você vai embora assim, entendi um pouco. Sabia que tem essa mesma palavra, daqui a 5 anos você ouve a mesma palavra e diz, isso agora entendi? É isso, claro, a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai evoluindo, vai entendendo, a partir do momento que a gente cresce. Agora, você entendeu algo da palavra? Você assimilou algo da palavra? Assimilou? Então obedeça isso. Obedece isso. Você entendeu outra coisa da palavra? Você entendeu? Então obedece. É o Pai dizendo para você o que você deve fazer. E quando você obedece, então você experimenta o que Ele falou. Pois o salário do desvio, o salário da desobediência, Deus não vai cobrar você de coisas que você não entendeu. Deus não vai cobrar você de coisas que você não entendeu. Por isso que nessa igreja aqui nós respeitamos o processo. Tem pessoas que ainda estão errando em coisas que ainda não entenderam. Agora, conforme a gente vai entendendo, a gente vai obedecendo. O problema é quando você ouve, entende e desobedece. O salário disso é a morte. Quando você entende e obedece, isso é o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Vida abençoada só tem de uma forma: quando a gente obedece o Senhor naquilo que a gente entende da palavra.